450, né, que logo ali no 19 vai citar ali, né, no 18, cita eles ali, né, que não escape nenhum, né, e estavam ali os 450. Mas, no 18, 1 Reis 18, 19 diz o seguinte: agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem à mesa de Jezabel. Então havia ali Elias e mais 850 profetas de Baal. Fora o povo de Israel que também estava reunido ali naquele exato momento. E agora então, Elias vem e ele faz uma proposta ali, né? Para mostrar de fato, para provar ao povo quem era o verdadeiro Deus. Mas antes ele faz uma pergunta no 21 e diz o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. A Pena Inspirada diz que o povo ficou em pleno silêncio ali. Ninguém respondeu nada. Aparentemente, Elias sentia-se sozinho. E algo também teria que ser trabalhado na sua vida, porque ele sentia que realmente ele estava sozinho. Mas sabemos que ao conversar com o Senhor mostra para ele que não era somente ele que ainda permanecia vivo e fiel aos princípios do Senhor. Mas outro texto diz-nos que, à plena luz do sol, cercado de milhares de soldados, profetas de Baal e rei de Israel, se acham indefeso o homem, Elias. Anjos ali estava cercando aquele homem. Não poderia ser visto visivelmente, mas a presença destes anjos ali estavam com aquele servo de Deus, enquanto ele desafiava aquela multidão. Que coragem desse homem! Às vezes a nossa visão ela é destruída ou distorcida quando nós sabemos já o final da história, né? Aonde ele fracassa nessa sua fé. Mas que momento que ele estava vivendo ali, ao desafiar, ao aceitar, estar disposto a provar quem era o verdadeiro Deus. E primeiramente agora ele faz uma pergunta para o povo: até quando? Para que o povo se questionasse e então tomasse uma posição. É dado então como funcionaria. Elias pede que pegassem 2 novilhos e fossem então, primeiro, os profetas de Baal. Como eles eram em mais, poderiam começar primeiro. Então, no horário do sacrifício da manhã, da oferta de manjares ali, foi dado a oportunidade para que eles começassem. E ele ainda diz assim: vocês podem escolher o melhor novilho. E aí, como todos nós sabemos, então foi preparado todo o altar, mas não foi permitido que se achegasse fogo a este altar. Então fala que esses homens agora passaram a manhã inteira invocando a Baal. E ele não respondeu. Por que ele não respondeu? Porque não existe Baal. Porque não é um Deus que é verdadeiro, né? Era apenas uma imagem, apenas algo que o próprio ser humano criou. E agora, chega um determinado momento que Elias começa a falar um pouco, né? Diz assim, no 27, ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou de repente está dormindo. Quem sabe vocês gritem um pouco mais, ele vem a despertar. E fala que agora então aqueles homens gritavam cada vez mais, e som de tambores e gritos, e fala que ao mesmo tempo também eles se cortavam e gritavam, mas nada
aconteceu. Elias agora pega e chega no horário da parte da tarde, no sacrifício da tarde, no horário devido, ele então agora edifica novamente o altar do Senhor ali. Prepara a lenha, mata o novilho, as suas partes, coloca sobre o altar. E pede agora que aqueles homens vão até o riacho e busquem o quê? Água. E encheram de água toda a lenha, todo o holocausto, e aí em volta do holocausto havia também um rego de água, um valo onde era feito, e então todo aquele valo encheu-se com água. E ali então ele ora. Diz assim, 18:37, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e consumiu as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E no 40 disse-lhes Elias, agora sim, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, Elias, e os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. 850 profetas ali foram mortos. A serva do Senhor nos fala. E naquele exato momento, isso aconteceu. Então ali foi reconhecido quem era o verdadeiro Deus. Agora, Elias sobe. Então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, já que se ouve o ruído de abundância, chuva. E ele vai a orar. E ele se prostra e fala que coloca a sua cabeça entre os joelhos e começa a clamar ao Senhor agora então para que venha a chuva. Tiago, a palavra em Tiago 5:17 diz assim, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez e do céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ele era um homem como eu e você, sujeito às mesmas lutas que eu e você temos, e mesmo assim ele orou, e o Senhor fechou as comportas do céu, e por 3 anos e 6 meses não viram mais chuva. E agora então ele vai e começa a orar, e estava o seu servo ali com ele, e então ele deu a ordem para que o servo fosse avistar se já estava vindo as nuvens de chuva. E quantas vezes fizeram isso? Por 7 vezes. E na 7ª vez avistaram uma nuvem pequenina, como do tamanho da mão de homem ali, uma nuvem pequenina vindo e se aproximando. E agora então ele sai, avisa Acabe para que ele se apronte e volte para casa. Interessante que nesse momento Elias estava cansado. Já havia passado o dia todo ali, e ainda por cima havia ajudado, sim, a executar aqueles homens, e agora o Senhor revitaliza a sua força. Eu tentei encontrar que idade ele se encontrava nesse momento, mas não achei. Agora, mas a Bíblia diz assim ali em 46, 1 Reis 18:46, a mão do Senhor veio sobre Elias, ao qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Já havia passado o dia, já havia feito tudo aquilo, e o Senhor cingiu os lombos dele, deu força para ele correr, sabe quanto? 42 quilômetros à frente da carruagem do rei Acabe. E aqui, a Pena Inspirada diz que nos dá mais uma lição de humildade
mesmo sabendo que ele era um servo de Deus, foi reconhecido diante de todos, ele foi à frente da carruagem de Acabe, que já estava à noite chovendo, como o guia. Assim faziam os reis, eles enviavam homens para abrir o caminho, para que pudessem os guiar, e assim ele fez humildemente. E foi até a entrada da cidade. E a serva do Senhor diz que ali ele retirou a sua capa, cobriu-se com ela e deitou na terra. Que dia! Eu não sei se você já experimentou em várias ocasiões os milagres e a mão de Deus. Várias situações já deram conosco de estarmos dando glórias a Deus, né, por o que o Senhor tem feito na nossa vida. Mas nem todos os dias são dias de glórias. E aí esse sermão que eu já tinha pensado em formular outro dia foi pelo fato de que Deus agiu com Elias e com o segundo personagem que nós vamos citar, e aí encaixou com o que aconteceu comigo essa semana também, né? Essa semana estávamos na luta e eu vindo dando glórias a Deus, né? Senhor Deus, obrigado por tudo que está acontecendo e tudo está sendo resolvido, né? E está tudo muito bom, Senhor, obrigado, apesar das lutas que nós temos diariamente, né? E aí agora, Senhor, eu vou resolver uma função lá de uma pendenga de um caminhão que tá para ser resolvida e vai dar tudo certo, né? E aí daqui a pouco eu chego lá, deu tudo errado, né? Aí o eixo que eu tinha comprado já não deu certo. Uma outra peça que o outro mecânico tinha mexido, deixou frouxa, estragou um setor. E aí foi indo, daqui a pouco eu olhei assim por cima, um prejuízo de quase 7 mil reais. Daí eu disse, Senhor. Voltei aquela tarde, sim, já nem terminei a tarde lá. No meio da tarde, umas 3, 4 horas da tarde, disse para a mulher, tô indo para casa. Cheguei em casa, sentei na frente do fogão a lenha, ali fiquei desanimado o resto da noite, né? Aí eu disse, Senhor, dá-me ânimo. Porque há pouco tempo eu estava ali, né, tão faceiro, dando glórias a Deus, e agora já estou assim, será que Deus me abandonou tão rápido assim? Elias, agora ali estava deitado, acorda-se, Acabe chega em casa, o que ele faz? Conta a Jezabel tudo o que aconteceu. E no outro dia Jezabel manda um homem informar a Elias que o quê? Vamos ali. 19:1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes prover-se, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço e ele mesmo, porém, foi-se ao deserto, caminho de um dia. E veio que se assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, basta, toma-me agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Que luta agora esse homem que há pouco tempo estava desfrutando de um dos melhores momentos. Agora eu lhe pergunto, você já se conseguiu refletir sobre a cena de Elias em meio ao povo e sendo respondido com o fogo? Milhares ali sendo convertidos, reconhecendo que aquele é o verdadeiro Deus. E a gente fica se questionando, mas como agora duvidar tanto assim? Foi uma mulher ameaçá-lo e ele então decidiu morrer. Poderá parecer que depois de ter sido mostrado grande coragem, após de haver triunfado tão completamente sobre o rei, Elias não devesse jamais haver dado caminho ao desânimo, nem ter sido levado à intimidação. Mas aquele que havia sido abençoado com tantas evidências do cuidado de Deus,
não estava acima das fragilidades humanas. Nesta hora escura, a sua fé e coragem acabaram abandonados. Como lemos em Tiago, ali diz que ele também era um homem assim como nós. Estava no auge ali da sua fé, mas ao mesmo tempo, logo após, vacilou. Fracassou na sua fé. E isso pode acontecer com cada um de nós em nossa caminhada. Sim. Mas esse desânimo não deve tomar conta da nossa vida. Muitos passam por esse desapontamento. Há dias na nossa vida que nós nos acordamos e só a tristeza predomina. Ansiamos também pela morte, assim como ele fez. Mas devemos entender que há um Deus no céu que estamos sozinhos nesse mundo, embora visivelmente olhamos para o lado e não conseguimos enxergar nada. Então Deus agora faz o quê? Novamente mostra para ele que ele não está sozinho. 19 diz assim, 19:5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come. Novamente agora o Senhor envia um anjo para estar com ele. Deu a ordem para que levantasse e come. O anjo, lhe deu pão e água, e ele voltou a dormir. Segunda vez ele comeu novamente, e levantou-se, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, o que aconteceu com ele? Ele também acabou, querendo ou não, jejuando 40 dias e 40 noites, querendo ou não. Ele se alimentou ali e ficou 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento. Vou trazer um gancho paralelo, quando eu lembro que podemos perfeitamente buscarmos e trazermos isso para os dias futuros, aonde o anjo trouxe para ele o quê? Pão e água. Ele disse que no futuro pão e água nos serão certos, e a serva do Senhor diz que teremos o suficiente para sobrevivermos. E alguns pensam, quem sabe vai cair um maná ou não, como vai ser, não sei, mas quem sabe vamos alimentar uma vez, e depois, 40 dias depois, somente vamos sentir fome de novo, não sei como Deus fará. Mas Ele é Deus e promete que irá nos manter nos últimos dias. Agora, esse anjo aparece. E diz e ele vai, caminha os 40 dias. E agora ele, no 9, diz assim, ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazes aqui, Elias? Respondeu ele, tenho sido zeloso para o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas de espada, e ficou eu só. E diz assim, olha, a serva diz assim, eu que fazes aqui, Elias? Eu que te enviei ao ribeiro de Querite, que mais tarde a viúva de Serepta, que dei comissão a retornar a Israel, a estar diante dos sacerdotes idólatras no Carmelo, cingite com força para guiares o carro do rei à entrada de Jezreel. Mas quem te enviou a fuga apressada nessa missão do deserto? E o Senhor questiona ele agora. E agora Elias tem a oportunidade de refletir. Em amargura de alma ele expõe isso. Realmente era algo complexo, onde você vê que todas as pessoas queriam o seu fim. E aí o Senhor faz algo interessante, Diz o seguinte assim, disse-lhe o Senhor, sai, dispõe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fazia o quê? E depois o que mais aconteceu? E depois? Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo? Um ciclo
tranquilo. Sabe o que o Senhor quis dizer para Elias com isso? Que não é nas grandiosas manifestações do poder divino, mas na voz mansa e delicada que Deus escolheu revelar-se ao seu servo. E Deus mostrou ali para Elias que nem sempre o seu ministério seria de grandes obras, assim como foi no Monte Carmelo. Elias achava que dali só seria mais e mais efeitos grandiosos aconteceriam na sua vida. Mas não. Seriam altos e baixos. E não seriam somente eventos assim que seria feito o seu ministério. Diz assim, ele desejava ensinar a Elias que nem sempre a obra que faz as maiores demonstrações e mais bem-sucedida é realizada o seu propósito. Mas ali encerra, o Senhor depois pede para que ele vá e agora unge então, novos reis em Judá, em Israel, e um novo sucessor. Interessante. E aí entra o ponto principal que me chamou a atenção para o sermão, que diz assim, foi esse texto: antes que Elias tivesse aprendido a confiar inteiramente em Deus, não poderia completar a sua obra. Ele tinha algo que ele precisava aprender, estar mais aprofundado. O assinalado triunfo nas alturas do Carmelo tinha aberto o caminho para maiores vitórias ainda. E tem um outro texto que eu não consegui encontrá-lo, mas no entanto Elias recuou dessas, mas o Senhor tinha mais planos para Elias. O trajeto de Elias não terminaria ali. Tem mais outro texto que diz assim, olha, tivesse ele ficado onde estava, tivesse feito de Deus o seu refúgio e fortaleza, permanecido firme pela verdade, e teria sido abrigado do perigo, o Senhor lhe teria dado outra assinalada vitória, enviando os seus juízos sobre Jezabel. Se ele tivesse ficado firme, o Senhor teria feito agora, teria vingado Jezabel. Queridos, a irmã White diz assim que se ele não tivesse fracassado a sua fé ali, o Senhor teria outros propósitos maiores a ele. Ele faria muito mais coisa. E aí o que você fica imaginando? Eu quando tinha 18 anos fui para uma empresa, daí estava trabalhando na empresa e comecei a me desenvolver lá dentro da empresa, e aí tive a oportunidade de passar, para a parte da modelagem, fazíamos ali o solado para calçados ali, tive a oportunidade de passar para modelagem, mas aí o cara disse assim, olha, eu não vou te colocar na modelagem agora, porque tem um rapaz aqui, tu recém entrou, e tem um cara aqui que ele já está uns 3 ou 4 anos na empresa, a gente prometeu que ia dar uma oportunidade para ele, senão era tu que já ia passar. Eu disse, não, beleza, tranquilo, e aí chegava lá na modelagem, ar-condicionado, máquina com Nescau e coisa arada, tudo, e um salário bom naquela época, que coisa boa. Só que eu com 18 anos ali, e aí eu peguei e fiz o quê? Continuei ali, aí começaram a me largar algumas funções, aí eu não fui trabalhar no sábado, fora da igreja, mas não estava trabalhando no sábado, E aí naquele sábado eu disse, não, olha, eu não vou. Eu disse, não, mas então domingo tu vem e termina o serviço. Não, pode ser. E naquele sábado eu fui para umas arrancadas de moto e fazer coisa arada lá e tal, e no domingo eu disse, eu não vou, coisa nenhuma no serviço, e não fui. Na segunda-feira eu cheguei lá, todo mundo com a cara meio brava para mim. Não vim trabalhar. E aí o gerente da empresa chegou e disse para mim, não me lembro quantos funcionários era, mas a empresa ficou parada porque tu não veio, não fez as formas. E tu está demitido. E eu fui demitido naquele mesmo dia, Normalmente a gente imagina que assim acontece. Foi justo ou injusto o que fizeram comigo? Foi justo. Eu prometi que eu iria estar ali e eu não fui. Eu deixei uma empresa toda na mão por minha culpa. Foi justo eu, sofrer por isso, a punição. E aí o que acontece? Vai ser desligado.
Elias agora era para honrar o Senhor, era para fazer maravilhas no nome do Senhor. O Senhor tinha projetos maiores para ele. Ele tropeça. O que seria justo fazer? Deixar de lado. Não vai ser mais profeta. E ele não foi mais profeta mesmo. E o que o Senhor fez com ele daí? Levou para o céu. Espera aí, meu amigo, ó. Como profeta tu não vai ser mais. Porque você fracassou na fé. Coloca outro no teu lugar, porque eu vou te levar para o céu. Graça e misericórdia que não conseguimos entender. E nós vamos para o segundo personagem. Por favor, irmão, segura a barriga. Vamos para o segundo personagem. Qual outra pessoa que aconteceu algo muito semelhante com Elias? Deuteronômio 34. Deuteronômio 34 nos diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe, e ao monte Nebo, e em cima do Pisga, que está de frente a Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, de Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhes o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a ti, Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. 5. Ali morreu Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte a Betel-Peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha a idade de Moisés de 120 anos quando morreu, e não lhe escureceu os olhos, nem lhe abateu o vigor. O Senhor lhe deu visão muito maior do que está aqui. O Espírito de profecia nos diz que o quê? Que ele avistou a terra, avistou as vitórias, avistou Cristo Jesus, avistou a segunda vinda, ele avistou o Éden que foi levado para o céu, ele avistou. Tudo isso ele viu. E o Senhor disse assim: mas aqui tu não vai entrar. A serva do Senhor diz que depois que o Senhor mostrou toda essa visão, fala que Moisés agora, como um guerreiro cansado, senta-se, respira e logo lhe vem o sono, e então ele dorme. Mas não era o sono como do o sono da morte. E ali descansa. Judas 9 diz que o Senhor contendeu pelo corpo de Moisés quando veio ressuscitar. Moisés não entrou ali, não pôde entrar na terra prometida, por quê? Por causa do seu pecado. Qual foi o pecado? Não foi por ele ter matado o egípcio, mas sim porque ele atribuiu a glória, primeiramente, porque ele bateu na rocha. Cristo simbolizava a rocha. Cristo Jesus sofreria apenas uma única vez, e ele já tinha batido uma vez na rocha. A segunda, ele tomou a glória para si, ele diz assim: não poderei eu vos dar água a beber, e bate na rocha, e então ele sai a água. E novamente eu fico intrigado com Deus. Me diz aí, se você fosse Deus, e um cara vem e faz o que era para falar com a rocha, ele bate na rocha, e ele atribui a glória, o que eu faria? Eu faria ele passar vergonha, não deixaria sair nem um pingo de água dali. Ah, tu é assim, então tu vai passar vergonha.
E não foi isso que Deus fez. E a gente fica imaginando, mas como assim? E agora sai a água, mas chega no momento o Senhor mostra assim, olha, você poderia ter participado sobre tudo isso. E mais interessante que a serva do Senhor diz o seguinte, que se ele tivesse sido fiel, não tivesse batido na rocha, ele entraria em Canaã. Ou seja, ele passaria seco pelo Jordão. Moisés poderia ter marchado em volta das muralhas de Jericó. E ela diz assim que depois deles terem assumido a terra, aí sim ele seria transladado com vida para o céu. Ele não iria nem ficar ali. Mas agora o Senhor vem e diz assim, olha, por isso você vai morrer. E ele morre. E depois o que o Senhor faz? Vem, ressuscita Moisés e leva para o céu. Novamente fica assim, mas peraí, Senhor. Como é que é esse seu juízo? Mas algo muito interessante, a serva do Senhor fala que aconteceu ali. Naquele exato momento ali houve uma luta. Em Judas 1,9 diz assim que o Senhor, Satanás veio e interrogou, né? Por que você vai ressuscitar ele? Ele é meu. Ele pecou. E o Senhor naquele momento diz assim, ó, primeiramente, meu amigo, nem vou discutir contigo, em outras palavras, dizendo assim, o Senhor te repreenda. A serva do Senhor disse que Jesus tinha uma vontade de falar muitas coisas ali, porque foi por culpa de Satanás que havia induzido, né, Moisés a pecar. Satanás exultou que houvesse sido bem sucedido em levar Moisés a pecar contra Deus. Por essa transgressão, Moisés viera sobre o domínio da morte. Mas o Senhor agora o ressuscita. E diz o seguinte, diz que ele é levado então ao céu. Novamente vem essa nossa pergunta. E agora eu trouxe um outro texto que podemos encaixar perfeitamente. No Monte da Transfiguração, quem vem falar com Cristo Jesus? Elias e Moisés. Os dois personagens que nós estávamos conversando. Interessante que, diz assim, por que veio Elias e Moisés ali? Primeiro ponto. Em vez de escolher os anjos para falar com o seu filho, Deus escolheu os que tinham por si mesmo experimentado as provações da terra. Elias e Moisés foram homens que experimentaram todas as lutas, as provações aqui na terra e puderam então estar com Cristo Jesus, que veio assim como eu e você aqui para lutarmos, assim como diz Hebreus ali, né? Como um de nós, ele se compadece de nós, um sumo sacerdote que passou por aquilo que passamos. E agora esses dois são chamados a estar com eles. E esses dois homens, eles têm mais uma posição especial no céu. Sabe qual é? Eles serão representantes. Lembra de quem eles são? Moisés será o representante daqueles que forem salvos, que passaram pela morte. Aqueles que já descansaram no Senhor, os mártires e os que ainda vão descansar antes da volta do Senhor. E serão ressuscitados e levados ao céu. Moisés é o representante destes. E Elias é o representante daqueles que serão levados em vida ao céu. Interessante que diz assim, na luta com Moisés, sobre o corpo de Moisés, Cristo disse a Satanás que sabia ter Moisés
humildemente se arrependido de seu único erro, que mancha alguma repousava sobre o seu caráter, e que o seu nome permanecia incontaminado no livro celestial. Então Cristo ressuscitou o corpo de Moisés, que Satanás estivera reclamando. E mais interessante, tem um ponto no Espírito de Profecia que diz assim, que o corpo de Moisés também não experimentou a corrupção. Assim como o corpo de Cristo, ou seja, então, provavelmente Moisés ficou apenas um dia ali, que os anjos sepultaram. 1 dia, 2 dias. Mas qual foi a diferença sobre a graça e a misericórdia? Foi que esses homens se arrependeram. E muitos de nós temos vivido uma vida desregrada, achando que Deus está aplaudindo tudo o que fizemos, porque nada acontece conosco. Assim como Moisés, quando feriu a rocha. Se o Senhor ali tivesse feito ele passar vergonha, viríamos então o juízo instantâneo do Senhor. Mas ali assim o Senhor não o fez. Deixou a água sair, mas depois ele cumpriu a sua palavra. E muitos de nós, porque não vemos a condenação instantânea dos nossos erros, dos nossos pecados, achamos que o Senhor vai levar tudo no oba-oba. E glória, dentro de pouco tempo estaremos com Ele nos altos céus. Mas a palavra do Senhor nos diz que não é assim. Que ninguém diga que as vossas obras não têm nada a ver com a vossa categoria na posição diante de Deus. No juízo, a sentença será pronunciada sobre o que cada um fez no seu corpo. Não somos salvos pelas obras, mas somos julgados por elas e condenados por elas. Olha o que o Senhor fez. Você entende que essa graça e a sua misericórdia, eles são tão maravilhosos que Ele não deixou Elias prosseguir em seu ministério, mas levou ao céu. Olha, esse ministério aqui, você não vai poder participar mais, mas eu vou te levar ao céu. Moisés, ele poderia, olha só, ele sabia que Moisés já estava arrependido ou não sabia? Sabia, Moisés já havia se arrependido antes de morrer. Mas então por que o Senhor fez com que Moisés morresse? Porque ele é justo. Moisés tinha que pagar pelo que aconteceu ali. E agora ele faz isso. Deixa ele passar pela morte, mas depois o ressuscita e o leva. Assim é também com a lei do Senhor que está em seu pleno vigor. E muitos hoje dizem que não está em pleno vigor o decálogo, os 10 mandamentos. Mas digo-vos que esta é a única regra áurea cujo qual seremos julgados. Eu e você seremos julgados pelo decálogo. Ele estará lá em frente ao julgamento. E teremos de ser aprovado por cada um dos 10. Se ele não fosse assim, ou se fosse tão fácil, você acha que Deus não diria assim: filho, eu entendi, não precisa você fazer isso, nada pelo povo, não precisa descer, não precisa morrer pelo povo? Você entende que Deus amou seu filho de tal maneira que ele enviou para morrer por nós. Mas por quê? Porque ele é justo. E disse que o salário do pecado era a morte. E pagou com a vida do seu próprio filho. E muitas das vezes eu digo, vivemos uma vida desregrada e achamos que nada terá consequências. Irmãos, quando acordaremos para isso? Hoje, o Senhor nos faz a mesma pergunta. Até quando cochearemos entre 2 senhores? Até quando cochearemos entre os afazeres dessa vida e Deus? O dinheiro que a vida tem e Deus? Os amigos ou as propostas que a vida nos consegue dar e Deus? Até quando cochearemos?
Ele é justo e perdoará todos os nossos pecados, se formos fiéis a Ele. O esforço e trabalho são necessários da parte do recebedor da graça de Deus, pois o fruto, ele torna-se manifesto qual a espécie da árvore. As boas obras do homem, que podem ser praticadas no nosso corpo, são como a oferta de Caim. Nada valem ao Senhor. Somente são válidas aquilo que fizemos no nosso corpo quando o sangue de Cristo, quando o poder de Cristo é manifestado junto com Ele. Ao contrário, ela diz assim: aquilo que no mundo é considerado moralidade não alcança a norma divina e não tem mais mérito diante do céu do que teve a oferta de Caim.